Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiramente, aqui apresentar a nossa palestrante, a Suzana Marchioni, né, que é CEO da empresa Planet Smart City e também cofundadora da empresa, né. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário internacional e, desde que trazer o Brasil, se não há 8 anos, né, já lançou 4 projetos e, de 2019, obteve cidadania brasileira. É isso, Suzana? Gostaria de agradecer Correto. desde já, né, pela oportunidade, pela sua palestra, por apresentar para os nossos alunos aqui o trabalho que a Planet vem fazendo. Passo a palavra para você. Obrigada. Primeira coisa, obrigada a todos. É uma honra estar aqui hoje e falar com vocês. Estou muito feliz. E como já foi falado, né, italiana, portanto, gente, se preparam com a minha gramática, que não é ainda muito amiga. Eu agradeço vocês todos da paciência, mas italiana que foi adotada pelo Brasil. Eu tenho a cidadania assim e sou uma verdadeira brasileira apaixonada desse país. Antes de apresentar o projeto e a palestra, quero explicar o porquê disso. Eu sou italiana de origem, de Turim, norte da Itália, a mais ou menos 1 hora de Milão. E quando cheguei aqui, o começo, naturalmente, não foi simples. Eu me mudei mais ou menos 10 anos atrás e falei para minha mãe, eu vou 8 meses para lançar o projeto e depois volto. E agora, depois de 10 anos, sou uma verdadeira brasileira, com sotaque errado, mas brasileira, apaixonada por esse país. Eu aprendi um sorriso, uma forma diferente de se dar com as coisas que nós europeus não temos e que mudou a minha forma de ser. Quando volto, as pessoas me falam, a minha família, primeiro os amigos, todos me falam, você mudou seu sorriso. Portanto, gente, vocês morando aqui, não sei quanto tem a percepção disso, mas essa forma de se dar bem com as coisas que acontecem, não falo de deixar acontecer, mas lutar para aquele que merece. Quando uma coisa é sem solução, sem perder o sorriso, isso eu aprendi aqui e eu espero não mudar nunca. Portanto, obrigada, Brasil, obrigada a vocês todos. E agora vou começando apresentando o nosso projeto. Suzana, meu nome, eu sou economista e comecei a trabalhar no setor imobiliário com 20 e poucos anos. Isso nunca mudou na minha vida. Trabalhei mais de 25 anos com aquele que é o meu sócio de sempre, que atualmente é o CEO global da Planet, que se chama Gianni Savio. E a ideia desse projeto foi dele. E como é que surgiu? Ele falou, alguns anos atrás, no mundo só se fala de Smart City, começa a se falar de cidades inteligentes em cada lugar, sempre com um público-alvo ou rico ou muito rico. Pensam em Masdar City, nos Emirados Árabes. Mas os números são muito claros. Os números falam que o déficit habitacional mundial é principalmente daqueles que são as habitações sociais. No Brasil, o projeto se chama Minha Casa Minha Vida, que agora virou Casa Verde e Amarela. Em outros países tem nomes diferentes, mas o déficit habitacional é exatamente esse. Eu vou compartilhar agora a tela para mostrar algumas fotos, alguns números bem interessantes. Vamos ver se eu estou conseguindo compartilhar. Me confirmam, por favor, se dá. Perfeito, dá para ver. E vamos. Gente, presta atenção nesses números. Tem 300 milhões de famílias no mundo que moram em habitações tipo essas. Essa foto aqui é forte. Eu visitei esse projeto, se chama The Monster, que significa o monstro, em Hong Kong. Cada um dos quadradinhos que vocês podem ver é 9 metros quadrados, 3 por 3. Não tem banheiro, não tem cozinha, porque os banheiros são perto de corredores em cada andar, e a cozinha não tem. As pessoas almoçam e jantam fora de casa. E dentro 10 metros quadrados, 9 na realidade, moram entre 6 e 9 pessoas, ou seja, moram no sentido de dormem. É um verdadeiro monstro, como vocês podem ver. Os 5 países do mundo que têm o maior déficit habitacional são aqueles que eu estou para mostrar para vocês, e aquelas das fotos são habitações sociais. Significa que o governo, de alguma forma, participa no programa ou financia. Essa é a Índia. Essas são habitações sociais na Índia.
Essas aqui são na China. E quando eu mostro essas fotos, eu sempre falo, gente, presta atenção nas ruas, no jardim, no parque, na biblioteca, no cinema, na criança brincando na rua. Olha as fotos e olha o que esse projeto oferece em termos de serviços. Se vocês já achavam esse ruim, podemos piorar. Esse é o México. De novo, ruas, parques, árvores, criança. Olha o que é uma habitação social no México. O pior do pior, a Nigéria. Essa aqui nem dá para entender muito bem se é um container, se é uma caixinha de alumínio, parece feita para fritar frango. Essas são habitações sociais na África. Projeto vertical na Rússia, sempre o mesmo conceito. E, último, chegamos no nosso Brasil. Essas aqui são habitações sociais da faixa 1, daquele que era o programa Minha Casa Minha Vida. E mais um número forte, 10 milhões de habitações sociais são construídas no mundo a cada ano, ou seja, estamos falando de números imensos. E 90% desses projetos são todos desse tipo. Esses daqui são fotos de projetos do Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, mas vocês puderam vir alguns minutos atrás. No mundo todo, o perfil desse tipo de construção é exatamente esse. Qual é a solução da Planet? Qual é que foi a nossa ideia? Mudar isso tudo, com um planejamento urbano que falta totalmente, com uma infraestrutura smart, e daqui a pouco vamos ver o que é isso, tecnologia ao alcance de todos, programas de inovação social, porque que constrói cidades, que constrói infraestrutura, asfalto, casas, tem uma responsabilidade social que vai muito além disso. Portanto, não podemos falar de real estate, não podemos falar de imobiliária sem falar de uma componente social muito forte. Um aplicativo gratuito para os moradores e um cuidado especial com o meio ambiente. Portanto, juntamos a tecnologia com real estate. É por isso que a Planet se define uma PropTech Company. E, gente, não é simples, porque isso tem um custo em termos de governança, em termos de burocracia, em termos de organização. E é por isso que, no futuro, as empresas que irão ter um impacto verdadeiro nos projetos imobiliários irão ser sempre maiores, porque o custo e a burocracia que um projeto necessita, se o projeto em si é pequeno, não funciona, não presta e a conta não fecha. 4, os pilares fundamentais dos projetos da Planet. Tecnologia. Eu sempre gosto de falar, e não me canso de falar isso muitas vezes, a tecnologia é um meio para mudar a vida das pessoas, mas não é o fim. O fim sempre é um outro, as pessoas ao centro de tudo. Quem mora na cidade são as pessoas, o bem-estar que precisamos perseguir é das pessoas. E depois, meio ambiente e planejamento urbano e arquitetura. O nosso cardápio inteligente, soluções que são pesquisadas e procuradas no mundo todo e que vão compor cada projeto. Portanto, para cada um dos pilares que eu falei agora para vocês, a gente tem soluções smart. Pode ser uma biblioteca virtual, pode ser um aplicativo, pode ser iluminação de LED. Daqui a pouco vamos ver mais no detalhe que tipo de solução a gente pode aplicar. Mas cada projeto tem que ter soluções para cada um delas. Isso significa não pensar simplesmente na tecnologia, não associamos uma Smart City só com uma tecnologia. A tecnologia é parte de um conjunto maior que tem que contemplar todos esses pilares. E aqui temos alguns exemplos. Falamos do pilar pessoas, pensamos na gestão social, ou seja, um time nosso interno que acompanha a chegada dos moradores. Significa que quando a gente entrega a infraestrutura de um lote ou entrega as casas, o nosso trabalho, no lugar de terminar, na realidade, começa. Os gestores sociais acompanham os moradores, que precisam aprender o que significa morar em uma Smart City. Significa
aprender que temos direitos e deveres em uma cidade. Eu dou serviços gratuitos, eu dou uma infraestrutura de alta qualidade, mas quem mora precisa começar a pertencer a um lugar. Aqui brinco sempre sobre nós latinos, nós italianos e brasileiros somos muito parecidos. Nós latinos temos um conceito de, muitas vezes, aquele que é público é do governo, é da prefeitura, ou seja, não é de ninguém, ninguém cuida. Eu fiz uma viagem muitos anos atrás, não lembro se era na Suécia, e eu vi uma mulher plantando flores em um parque e pedi para ela se dava para fazer isso. E a mulher me falou, mas esse parque é meu. Eu falei, a senhora tem um jardim aqui dentro de um parque público? E ela entendeu do meu sotaque que eu era italiana e imediatamente me falou, você não está entendendo nada. O parque é nosso, é meu, é seu, e das pessoas que passam. Ou seja, aquele que é público é nosso, e cada um de nós precisa cuidar da besteira que é não jogar o papel no chão, a cuidar mesmo. A nossa casa não é aquele 40, 50, 100 metros quadrados onde moramos, é todo aquele que é fora, é a fachada, é o jardim, é a rua, é um parque. E o conceito, em inglês é muito bacana essa palavra, to belong, que é pertencer. É o conceito de ninho, de cuidar de todo. Gente, isso muda os lugares, muda as cidades, muda o carinho que a gente dá para todos. E os gestores sociais acompanham os moradores para tentar, de alguma forma, de criar esse conceito de pertencimento. E depois disponibilizamos serviços compartilhados, como a biblioteca de livros, que no nosso aplicativo gratuito as pessoas podem entrar, ver qual livros temos, reservar o livro e pegar e devolver depois de dias. Da mesma forma funciona a biblioteca de objetos. No lugar de ter em casa furadeira, ferramentas, as pessoas podem escolher no aplicativo, reservar, gratuitamente usar e devolver. Cozinha compartilhada, cinema, tudo isso nos projetos da Planet é gratuito e daqui a pouco irei explicar qual é a viabilidade econômica, porque todos sempre começam pensando como pode ser isso todo gratuito, principalmente se falamos de habitações sociais, ou seja, se falamos de casas a partir de 100 mil reais até 200 mil reais. Não estamos falando de projetos de casa, sei lá, de 1 milhão de reais, nada disso. Falamos de tecnologia, Wi-Fi gratuito em muitas das áreas comuns. Isso significa que, sendo que a Planet tem projetos abertos, todos podem acessar. Significa que se eu sou moradora, tenho Wi-Fi gratuito. Se eu moro em uma favela do lado da Smart City Laguna, eu tenho acesso gratuito ao Wi-Fi. Eu tenho acesso gratuito ao cinema. Eu tenho acesso gratuito à cozinha compartilhada. Isso, gente, é fantástico em termos de segurança. Eu sei que quando se fala de projetos abertos, às vezes as pessoas pensam como não tem muro, não tem a portaria, e essa doida italiana está aqui falando de segurança. Mas é isso. Eu não sei quanto vocês tiveram a possibilidade de viajar na Europa, mas na Europa não temos projetos fechados. O conceito de muro, de portaria na Europa não existe. As cidades são todas abertas. Isso é muito mais seguro do Brasil. Isso é matemática, não sou eu que estou falando, são números. E tem uma explicação. Acho que é na natureza de todo, que não tem acesso a nada, é contra. Eu peço a cada um de vocês de fazer essa brincadeira sozinhos. Eu vou em um lugar lindo, fantástico, maravilhoso. Eu não tenho nada, não posso entrar, primeiro. Segundo, criança está brincando de futebol. Eu não, porque não tenho tênis. Nossa, eles vão no cinema. Eu não tenho dinheiro para entrar no cinema. Biblioteca, eles entram. Eu não posso comprar livro. Um livro custa 150 reais. A minha mãe ganha mais ou menos 500 reais por mês. Não dá. Eu sou contra. Não pode não ser. Uma criança de 5 ou 10 anos não pode não ser contra. E aquele que acontece é fato aqui no Brasil. O problema da segurança eu considero o principal que temos aqui. Eu sempre
falo quando volto na Europa que se o Brasil consegue resolver o problema da segurança é um paraíso na Terra. Eu amo esse lugar como poucos, mas eu sou bem ciente de quanto a segurança é o problema principal que temos. Eu ando na rua com o celular escondido. Domingo da semana passada eu estava em São Paulo, na Faria Lima, um menino falso Uber passou na minha frente e roubou o celular de um meu colega que estava me tirando uma foto, e nós, como dois loucos, fomos atrás dele, que caiu, perdeu a bicicleta, e seguimos ele, salvamos o celular. Mas isso todo, eu sou a primeira a ser totalmente ciente que depende do conceito de inclusão ou exclusão social. Portanto, começamos a pensar que dar acesso a todos dá segurança. E na Smart City Laguna, na Smart City Aquiraz, nos outros projetos, temos números que comprovam isso. Eu espero que não vá acontecer nada ruim amanhã, porque às vezes parece que você procura a má sorte, mas de verdade não temos assalto. E a Arejau toda acessa. Nós temos crianças das favelas que são na Arejau, que falam inglês, que vão no cinema a cada sábado gratuitamente, que acessam a cozinha compartilhadas para fazer cursos de comida. Isso todo é disponibilizado da mesma forma para quem mora e quem não mora. Vídeo monitoramento é um outro dos elementos das soluções Smart aplicadas nas nossas Smart Cities. O aplicativo do bairro, depois tem uma parte onde vou explicar de forma mais clara o que é esse aplicativo. Totem interativo para quem não tem celular. E outras soluções, o conceito de mix funcional, ou seja, integrar comércio, residência e empresas. Isso significa aumentar a segurança, porque sempre tem gente 24 horas na cidade, portanto, quem planeja as cidades precisa pensar nisso. O loteamento não é feito somente de casas que viram cidades dormitórios, é um conceito de serviços e de integração que melhora a mobilidade e que melhora a segurança. Design for All significa chegar a usar uma mobília urbana, um tipo de decoração bacana e aberta para todos. Um outro exemplo de aumentar a segurança são essas ruas cul-de-sac. Significa que essas ruas, como vocês podem ver, tem essa rotatória no final, o carro entra, precisa andar bem devagarzinho para sair. Isso, naturalmente, aumenta a segurança. E a primeira que deixei, a rede elétrica subterrânea. Cada vez que a concessionária local nos dá a possibilidade, a gente trabalha com a rede elétrica subterrânea. Mais cara, mais que é menos poluente, de novo, menos roubo, mais segurança. E soluções de arquitetura, como iluminação smart, iluminação de LED, pavimentação intertravada no lugar do asfalto, esquenta menos, custa menos a manutenção, não gera ilhas de calores, hortas urbanas, ciclofaixas, todas essas soluções são sempre integradas nos nossos projetos. Muda, dependendo de onde estamos trabalhando, são customizadas, mas sempre são presentes. E o conceito do equilíbrio da aplicação das soluções. A tecnologia é representada aqui com uma cor, o azul, o meio ambiente, um verde, planejamento e arquitetura vermelho e pessoas em amarelo. Eu aplico soluções de cada um dos pilares, porque a cidade tem que ter um equilíbrio de pilares. Eu não posso pensar só na tecnologia e esquecer das pessoas, ou cuidar do meio ambiente esquecendo do planejamento urbano. Tentamos sempre de manter esse equilíbrio dos pilares. E chegou o aplicativo, que merece 2 palavrinhas a mais. O aplicativo da Planet é gratuito, vocês podem baixar diretamente, e ele é o painel de controle da cidade, ou seja, tudo aquilo que acontece, festas, eventos, horário de programação da biblioteca, do cinema, a possibilidade para os moradores de vender serviços ou produtos. Uma pessoa que faz bolo pode vender bolos para os outros moradores, receber uma avaliação, receber comendas, porque vocês imaginam, uma pessoa que quer vender bolos, uma pessoa que não mora, vamos supor de uma favela que mora lá do lado da Smart City Laguna, quantos bolos vou vender? Tem gente que só para comprar a comida necessária para fazer bolo,
Não consegue, porque se depois jogar fora, vira um problema sério. Portanto, se eu já sei que vou vender 20 bolos, eu faço 20. Eu compro o necessário para fazer 20. Isso significa gerar renda. Isso significa gerar inclusão social e segurança. Portanto, quem não mora na Smart City pode usar a cozinha compartilhada, fazer a comida, fazer a publicidade gratuita no nosso aplicativo e vender para as pessoas. E aqui tem a explicação da sustentabilidade econômica do projeto. Esse aplicativo é gratuito para os moradores e é gratuito para as pessoas do bairro ou fora do bairro que querem vender. Se por acaso alguma empresa nacional grande quer vender produtos e serviços, eles não pagam uma comissão. Eu faço 2 exemplos. Assinamos 2 parcerias recentemente. Uma é com a Whirlpool, a empresa de eletrodomésticos, e a outra é com a Etna, a loja de imóveis. Eles, diferentemente das pessoas físicas, quando vendem no nosso aplicativo, aplicam descontos para as pessoas que compram e, além disso, nós pagam uma comissão. Com essa comissão, nós da Planet conseguimos bancar o aplicativo mesmo, bancar o nosso gestor social e bancar os projetos que eu mostrei para vocês. Portanto, quando vocês pensam, mas como é que se paga a biblioteca? Como é que se paga a biblioteca de objetos? Como é que se paga o cinema? Se paga com essas comissões que nós recebemos vendendo produtos e serviços via aplicativo. Esse é um conceito muito importante, porque todo aquele que é gratuito ou tem atrás uma sustentabilidade econômica ou depende da vontade, no caso da Suzana ou da Planet, o dia que para a ideia para o serviço gratuito. Portanto, a sustentabilidade econômica dá a garantia para os moradores que isso todo aconteça e continua. A Planet trabalha no mundo todo com 3 tipos de projetos. Nesse momento estamos atuando no Brasil, na Itália, nosso país de origem, nos Estados Unidos, exatamente no Texas, na Índia e até o final do ano espero começar a trabalhar também na Colômbia. 3 tipos de projetos que dependem do tamanho. Até 400 unidades a gente chama de Smart Building, entre 400 e 1.000 unidades o Smart District e até 3.000 aquela que se chama de Smart Cities. Aqui no Brasil temos seja projeto de Smart District que de Smart Cities. Impacto. Eu acho que vocês ouviram falar recentemente sempre mais de ESG, ou seja, Environment, Social and Governance, o impacto que cada projeto tem no meio ambiente, no social e na governança de uma empresa. Eu irei explicar aquele que a gente está fazendo em termos de impacto nos nossos projetos com fotos. São bacanas, gente. Todas as fotos que estou para mostrar para vocês são reais dos nossos projetos. Essa aqui, por exemplo, é a Smart City Laguna, aqui no Ceará, 50 quilômetros de Fortaleza. E esse é o nosso hub de inovação. É uma construção de mais ou menos 1.000 metros quadrados, aberta, como eu falei, para todos, moradores e não, que é a sede da biblioteca, gratuita, sede do cinema, sede do coworking, da biblioteca de objetos, são todas fotos reais. E quando mostrou essas fotos, eu peço para vocês lembrar das primeiras que mostrei no começo, quando mostrei a China, a Rússia, a Nigéria, a Índia, e falei, gente, olha as ruas, olha os serviços, olha a criança. Esse aqui é o laboratório de costura. Essa aqui são bicicletas compartilhadas, que as pessoas reservam no aplicativo. Equipamentos cinéticos, as pessoas malham e podem gerar energia e, por exemplo, carregar o celular. E olha a qualidade da infraestrutura, olha o piso intertravado, iluminação de LED, cozinha compartilhada, campo de futebol e playground. Playground, essa aqui em Rio Grande do Norte, essa é a Smart City Natal. Um centro comercial, portanto, o conceito de integrar o comércio com a residência para favorecer o desenvolvimento saudável do projeto todo. Pessoas que não precisam se deslocar muito para acessar ao comércio,
aqui tem gente que trabalha e que mora do lado. Isso significa não passar 1 hora no ônibus ou 2 horas, como acontece com muitas pessoas que trabalham comigo. E aqui, algumas casas. Essa aqui é Smart City Laguna. Gente, tem alguém com um barulhinho que não sei o que é. Tem alguém que deixou ligado o volume. Eu estou percebendo. Ah, pronto. Smart City Laguna. 2 tipos de casas. A maior no meio é um duplex, é a Casa Olímpia, 83 metros quadrados, 136 mil reais. E do lado, as menorzinhas. São casas a partir de 95 mil reais. A Daphne se chama. Calçada amarela, da mesma cor das casas. Cada rua tem cores diferentes, calçadas diferentes, personalização, customização. Essa é, de novo, uma rua. Olha a qualidade dessa infraestrutura, é altíssimo padrão. Essas aqui sempre casas do programa Minha Casa Minha Vida. Smart City Aquiraz, estamos a 35 quilômetros de Fortaleza, novamente, e é a evolução do nosso projeto. São casas ainda mais modernas, que eu considero lindíssimas. Essa aqui é a Casa Decorada Luna. Todas as casas decoradas são feitas gastando 10% do valor da casa, porque esse é um número internacional. Em cada lugar do mundo, a média da despesa é essa. As pessoas gastam 10% do valor da casa. Essa casa, a Luna, custa 165 mil reais. A gente fez essa decoração com 16.500 reais. Casa Atena. Essa daqui é fora do programa Minha Casa Minha Vida, porque é mais cara e custa 220 mil reais. 93 metros quadrados em 2 andares. De novo, quartinho da Casa Luna Decorada. Tem pessoas da região que aprenderam a fazer as decorações, a pintar, e que oferecem esses serviços gratuitamente no aplicativo, e de lá eles ganham dinheiro. Ou seja, gratuitamente eles fazem a publicidade no aplicativo, vão na casa dos moradores que chegam e fazem essas decorações. Um jardim atrás da Casa Íris, sempre na Smart City Aquiraz, e também a gente organiza com nossos gestores sociais cursos para as pessoas aprender a fazer esse tipo de decoração. Não é simples, mas às vezes tem quem não tem noção de como decorar uma casa de forma bacana e gastando pouco. Esse aqui é um parquinho na Smart City Aquiraz, uma área de lazer na lagoa da Smart City Aquiraz. Esse é um projeto vertical em São Paulo. 250 unidades, o Bela Vista, que foi entregue 2 anos atrás, e coloquei para explicar um conceito importante. Os projetos horizontais ou verticais podem ser smart, podem ser inclusivos. Portanto, aqui, de novo, temos biblioteca de objetos, gestor social, espaços compartilhados, aplicativo funcionando, todo aquele que funciona no horizontal, funciona também no vertical. Freguesia do outro projeto lançado ano passado em São Paulo, com 505 unidades e 548 apartamentos no Itaquera, sempre com o mesmo conceito. E aqui uma foto do nosso time. Essa aqui é o time de construção da Smart City Laguna. E eu gosto sempre de colocar essa foto porque na Planet, quando eu falo de impactar, não falo de impactar somente fora do nosso escritório, mas dentro antes de todos. Nós tentamos de fazer algo diferente diretamente aqui. E temos pessoas que trabalham com orgulho. Quando eu contrato alguém, sempre falo, gente, esse projeto é fantástico, estamos mudando o mundo, ou você percebe que fazem parte de algo diferente, de algo maior, ou daqui a 6 meses, para mim, vocês podem sair. Eu faço um acordo com todos, eu não vou brigar com ninguém, mas vocês vão sair daqui. Eu só quero gente apaixonada desse projeto no meu time. É aquele que conseguimos fazer nesse time aqui no Brasil e também nas outras cidades do mundo, mas eu falo do meu time porque eu moro aqui e cuido desse time. É espetacular. Tem gente que tem noção do fato que
Pagar uma nota fiscal no escritório significa que, no final, aquela criança no interior do Ceará, que mora em uma favela, que não tem nada na vida nesse momento, aprendeu a falar em inglês. Isso dá um orgulho imenso. E trabalhar dessa forma, a gente muda o dia a dia. Não é simples, a gente vive correndo, fazendo mil coisas, mas trabalhar com esse orgulho, com essa paixão e cientes de fazer algo diferente, eu sempre falo que, de verdade, muda o nosso dia a dia. Aqui coloquei as nossas redes sociais, agora vou tirar o compartilhamento, que quero ver e ouvir de vocês. Agora estou curiosa de perguntas, de dúvidas, críticas e tudo. E, antes de tudo, obrigada da paciência com esse português desastre. Imagina. Bom, Suzana, eu acho que, em nome da escola, né, e de todos os professores, a gente agradece muito, né, a sua palestra. É incrível quando a gente olha, né, o projeto de vocês e fala, será que a gente está no Brasil mesmo? Né? Porque quando a gente olha aqui de São Paulo, pelo menos a maior parte da realidade, né, dessas adaptações sociais, a gente percebe sempre que quando elas começam, elas estão arrumadinhas e depois de um certo tempo, claro, não tem tudo isso, e depois de um certo tempo são absolutamente degradadas. Então, assim, é fantástico o trabalho de vocês. E aí, uma pergunta, né? Essas Smart Cities, elas já estão em operação, todas elas? Já estão habitadas? Algumas totalmente, sim. Algumas sim, algumas não. Tipo, Smart City Laguna tem moradores e a gente irá terminar a última etapa esse ano. São 330 hectares. A gente tem mais ou menos 250 já prontos e com moradores, e os outros estamos terminando. Smart City Natal também. Smart City Aquiraz, mesma coisa. Iremos lançar até o final do ano Smart City Bahia, em Salvador, portanto, novidade. Em São Paulo depende, tipo, o Bela Vista já é pronto, tem moradores há 2 anos. O Freguesia está em construção, Itaquera foi lançado, ainda não tem moradores, portanto, depende. Cada um tem um nível de desenvolvimento diferente. E o que é incrível, e eu acho que é bastante importante também dos alunos observarem, né, uma fala sua que para mim é muito impactante, é entender que Smart City não é só tecnologia, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm essa impressão de que falou em Smart City tem que pensar em tecnologia, e eu acho que o que está por trás de melhor aí no trabalho de vocês é que o primeiro pensamento de vocês são as pessoas, né? E aí, então, vocês vão usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso absolutamente é bastante fantástico e eu parabenizo aí o trabalho de vocês. Professora Obrigada. Gostaria também de parabenizar, foi uma excelente palestra, trouxe contribuições aqui, né, porque é discutido com os nossos alunos, trouxe a possibilidade, né, de que eles possam conhecer, né, o que tem sido já realizado, mostra uma integração muito grande de vários conceitos, não se limita, como a professora Roberta comentou, né, ao uso apenas de tecnologia, isso é bastante interessante. E eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta que tem bastante relação, inclusive, com a minha área de atuação, que eu vi que nos projetos lá em Laguna vocês trabalham com pavimentos permeáveis lá nos projetos Laguna, né? Esses pavimentos permeáveis com uso especificamente dos blocos intertravados, né, com esse revestimento de blocos intertravados, ele visa uma captação ou ele visa apenas o reabastecimento do lençol freático? Como que vocês têm trabalhado nesses projetos, né, com esses pavimentos permeáveis? Ele é para reabastecer o lençol freático ou essa água que ela permeia o pavimento, ela é captada, ela é armazenada de alguma forma? A gente começou construindo diretamente a nossa fábrica lá na Smart City Laguna para produzir esse piso intertravado. Vou ser sincera, foi casual, no sentido que não estávamos encontrando um fornecedor bom e sem atraso na região, por isso a gente abriu a nossa indústria. E foi fazendo isso que começamos a estudar muito mais. Portanto, usamos com vários sentidos. Um é aquele que, sendo permeável, espero ter usado a palavra certa, permeável, dá a possibilidade
com a inclinação da terraplanagem de recolher a água que vai confluir em uma lagoa que a gente tem artificial. Portanto, esse reuso de água é feito, e esse é o motivo principal. Mas também, como você sabe, né, é menos poluente, tem uma diferente forma de reverberar a luz do sol. A manutenção é menos cara, porque você, no lugar de fazer aquele buraco do asfalto, pode tirar a peça, fazer a sua manutenção e recolocar. Eu não sei como é a situação lá em São Paulo, mas aqui, quando tem um problema de água, chega a concessionária, fora faz um buraco no asfalto, eles saem e vira um desastre. Você estão acostumados, imaginam. Com esse tipo de piso, a gente não tem um problema. Portanto, não é simplesmente a questão da impermeabilização e do reuso da água, mas é um conjunto de coisas. É antiderrapante também, em termos de segurança, ou seja, juntamos todos os pontos favoráveis, tanto que nasceu como solução usada na Smart City Laguna no começo e agora estamos usando também nas outras. Smart City Natal também tem piso intertravado, Aquiraz também, a Bahia Iraterra virou uma solução aplicada em cada um dos projetos, porque os lados positivos são muitos. E a possibilidade também, já que me deu lá, a possibilidade de adaptar o custo ao tipo de piso, no sentido que por exemplo, nas ruas maiores a gente usa o piso intertravado que é altura 8, aquele com DPA 50. Nas laterais, com menos uso, onde tem carros, a gente usa 6 centímetros, com a dureza, que se não lembro errado, é 35. Na calçada vira 4 centímetros. Ou seja, a gente pode mudar a altura e, consequentemente, o custo da obra, que é criado com as necessidades de utilização. Muito legal, muito interessante. E nós temos aqui algumas perguntas. Então, um aluno que, na verdade, ele está anônimo, não sei o nome, os outros colocaram, ele pergunta de onde surgiu sua ideia de montar a Planet? Quer dizer, sua e do seu sócio, né? Sim, olha, vou ser sincera, a ideia é do Gianni. A gente colocou ontem no YouTube um vídeo muito bacana que eu gravei em dezembro, quando eu voltei na Itália junto com ele. Eu trabalho com o Gianni há 25 anos, e ele é atualmente o nosso CEO global e considero ele uma das pessoas mais inteligentes e visionárias que encontrei na minha vida. A ideia foi do Gianni Savio. Ele começou a pensar, todos constroem cidades inteligentes, pensa em cidades inteligentes na riqueza, nesse tipo de público, e as habitações sociais, esses números ninguém pensa. E ele começou com essa ideia em 2015. E eu sou uma daquelas que pensava, o cara é louco, é doido, não vai dar certo, como é que vai funcionar um projeto desse? Como é que a gente consegue fazer casas de 100 até 130 mil reais? Como é viável? E deu certo, porque ele começou com a ideia melhor, ou seja, a economia de escala. Você nunca irá encontrar um projeto desse tipo, sei lá, com 20 hectares, você precisa de números grandes. E ele começou com essa ideia. Depois pensou, precisamos tentar de criar um sistema de copiar e colar essa aplicação de soluções smart. E lá surgiu a segunda ideia, que foi de criar um centro de competência em Turim, na Itália, que é a nossa cidade de origem, e deu certo, porque eles procuram as soluções, testam as soluções e depois elas são integradas nos projetos. Mas olha, simples não foi. Quando cheguei no Brasil, começamos o projeto aqui no Ceará da Smart City Laguna com recursos próprios, eu e ele. E algumas famílias de Turim que tomaram a decisão de investir com a gente. E quando chegamos aqui, ninguém imaginava que o sistema bancário brasileiro fosse tanto fechado. Não é simples emprestar dinheiro no Brasil e é muito, muito caro. Ou seja, o começo foi super difícil, parece que ninguém acreditava no projeto. Conseguimos criar uma coisa parecida com um fundo na Itália, na nossa cidade em Turim, porque as nossas famílias eram conhecidas. E muitos deles investiram. Depois chegou um momento que foi realmente muito difícil, eu não quero esquecer, foi em 2018. Eu cheguei na Itália em dezembro, eu sempre volto para Natal para ver os meus pais, estavam no desespero, porque estava acabando todo o nosso dinheiro. Os investidores estavam começando a reclamar do fato que era tanto difícil acessar empréstimos no Brasil, e foi um dos natais mais tristes da minha vida. Eu só faltava chorar naquele almoço de Natal. Gente, foi
foi triste mesmo, foi difícil. E a gente tive uma sorte gigante. Encontramos um físico italiano, o nome dele é Stefano Buono, vocês podem pesquisar. Ele é um físico que criou uma empresa que se chama AAA, que foi listada na Bolsa Americana, e depois a Novartis, a farmacêutica, comprou essa empresa para 3,9 bilhões de dólares, e ele saiu como um dos homens mais ricos da Itália, e decidiu de criar uma nova empresa, a Planet, ou seja, ele entrou com um aporte de capital, depois foi feito um segundo aumento de capital de 100 milhões de euros, que aconteceu em 4 meses, e eu sempre percebo isso todo como se na minha vida aconteceu um milagre. Eu penso, eu estava lá no meio da rua sonhando de ser uma cantora famosa e chega lá, sei lá, Bono Vox do YouTube me chama para tocar com ele e a minha vida mudou. Stefano Buono é um milagre que aconteceu na nossa vida e que mudou tudo. E com ele começaram a mudar as pessoas. Bancos onde eu fui pedindo empréstimos que começaram a falar, Planet, fantástico, maravilha, esse projeto é espetacular. Gente que na Itália pensava, Brasil é um lugar perigoso, a gente não vai investir no Brasil nunca, e começaram a falar, fantástico, o Brasil é uma maravilha, ou seja, com a entrada dele mudou tudo. E eu nunca irei esquecer, gente, foi difícil, foi triste, foi dor, foi medo. Eu aprendi a cair e me levantar muitas vezes e agora é orgulho total trabalhar com uma pessoa como o Stefano, com essa visão, com essa capacidade de acreditar em sonhos e ir atrás desses sonhos, também na guerra, mas sem parar nunca. Tem 2 perguntas de 2 alunos que têm um pouco de relação com o que você acabou de falar, e eu acho que você já explicou em parte, mas um deles pergunta assim, o Matheus Leite, ele fala assim, a empresa recebe benefícios do governo? O outro fala assim, o Luciano Rodrigues, como funciona a parte financeira para investir numa Smart City? Existe alguma parceria com governos locais? Bom, aí acho que você respondeu um pouco, mas enfim. Mas detalhe um pouco mais, Matheus e Luciano, seguinte, nós somos uma empresa 100% privada, não temos capital público de nenhum tipo, não trabalhamos com parcerias público-privadas, 100% capital privado. A nossa sede é em Londres, nesse momento começamos em 2, agora somos 320 sócios, a nossa ideia é em 2, no máximo 3 anos, listar a Planet, portanto iremos ser uma empresa de capital aberto, mas no momento ainda não é. E os sócios investem diretamente na empresa, capital próprio totalmente. Tá. E não recebemos benefício de nenhum tipo. É o morador que compra uma casa, que pode receber um subsídio, se ele tem direito a receber o subsídio dele do programa Casa Verde Amarela, o morador mesmo. A gente não recebe absolutamente nada do governo, zero. E o Jesus dos Santos, ele pergunta quais são os critérios que a Smart City utiliza para o processo seletivo dos membros integrantes? Existe algum processo? Na verdade, eu acho que ele imagina que tem que fazer uma inscrição para conseguir comprar, ou como que funciona isso? Falando de membros integrantes, fala dos moradores ou das pessoas dos moradores? Não, acho que acredito dos moradores. Ele fala assim, como ele quer saber como acessar. Todo aberto. Você entrando no site ou nas redes sociais pode dar uma olhadinha. A gente vende, seja lotes, seja casas. O lote é financiado diretamente com a Planet, portanto, estamos falando de parcelas a partir de mais ou menos R$300 que a gente financia diretamente para os compradores. As casas, as pessoas podem, se têm direito, entrar no programa Casa Verde Amarela. Se eles não têm direitos, não recebem essa taxa agevolada, essa taxa reduzida, e eles entram com um empréstimo com cada banco. Pode ser Itaú, pode ser Bradesco, pode ser um empréstimo feito como por cada tipo de outra compra. Portanto, não precisa pertencer a nenhum tipo de público, é totalmente aberto. Qualquer pessoa de qualquer classe social pode ir lá e comprar sem nenhum problema. Que pode sim. Eu mostrei as casas, por exemplo, da Smart City Aquiraz, que é um projeto muito arrojado, muito bacana, perto do mar, perto do Beach Park. Temos muitos brasileiros do Brasil todo que compram. É para investir, é como segunda moradia. Portanto,
eles não têm acesso ao Minha Casa Minha Vida, naturalmente, e a esse tipo de benefício. Muito bem. O André, da Caixa, ele pergunta se o grupo tem intenção de fazer outros projetos em outras cidades. Absolutamente sim. Eu tenho um sonho, gente, que é chegar em cada estado do Brasil com projetos da Planet. Absolutamente, sim, sim, sim. E o Murilo Yasushi pergunta, tem um motivo específico das Smart Cities se localizarem na região nordeste do Brasil? Murilo, essa pergunta de sempre, todos me perguntam, por que lá no Ceará? Seguinte, como eu falei no começo, a gente precisa de economia de escala, ou seja, projetos grandes. E dos 5 países que têm o maior déficit habitacional, os lugares que mostrei no começo, o Brasil é um desses 5 países. E para uma italiana se mudar do outro lado do mundo não é simples, ou seja, a escolha era morar na China, na Rússia, na Nigéria, na Índia ou no Brasil. Imediatamente a escolha foi Brasil. E tem vezes que as coisas não acontecem por acaso. Em 2011, saiu na revista britânica The Economist uma matéria que falava os 10 maiores lugares do mundo onde investir. E um desses era o Porto do Pecém, aqui no Ceará, perto de Fortaleza. Eu, que agora tenho o meu passaporte brasileiro, na época, ignorante total, foi no Google a ver onde era esse Pecém, sem nem saber o que era o Ceará. E eu lá, um pontinho. O meu amigo me falou, Suzy, é perto do Cumbuco, de Jericoacoara, é espetacular para kite, para surf. E eu sem saber. E cheguei com a minha mala sem nem saber onde estava indo. E quando a gente achou Arejau interessante, foi feita uma pesquisa com a Universidade de Milão, de 4 meses, para entender o desenvolvimento da Arejau, o impacto de um projeto desse porte na Arejau toda. O déficit habitacional era realmente grande, o impacto econômico era positivo e a gente escolheu de fazer esse primeiro projeto lá. Depois surgiram outros ao redor devido ao fato de morar aqui em Fortaleza, mas em paralelo começaram também os projetos paulistas. Portanto, como falei, eu quero chegar em cada estado do Brasil com a Planet. E mais 2 últimas perguntas, porque daqui vai. a pouquinho os meninos têm aula, então, infelizmente, porque está muito bom o nosso papo, Ana Lúcia Lopes, ela primeiro faz um comentário, muito interessante pensar nesse conceito, né, e ecossistema. Você teria como comentar como esse movimento impacta no entorno, novas relações sociais? Você tem notícias desse impacto? Parabéns pela exposição. Primeira coisa, obrigada. Sim, o impacto é muito positivo para ser projetos abertos. Quando você chega com um projeto fechado, na Arejau, às vezes tem problemas sociais, porque você fecha. Aquele que estava falando da inclusão social. O fato de ter um projeto aberto impacta positivamente. A gente antes constrói o hub de inovação, ou seja, aquela biblioteca, cinema, tudo aquilo que mostrei, e depois a infraestrutura. Significa que pessoas da Arejau, que não tem, às vezes, nada, o Nordeste é muito pobre, vocês sabem disso, pessoas que não têm acesso a nada, de improviso, eles podem entrar nesse lugar bacana, ter biblioteca, ter cinema, ter cozinha compartilhada, ter um curso de inglês, ter o coworking. Isso tudo tem um impacto muito forte. E tem gente que começa sonhando. Eu falei com criança, eu perguntei para crianças qual é o teu sonho. Eu vi nenhum. Uma menina uma vez me falou, tia Suzy, você é rica, pode sonhar. Eu não. E isso significa que o mundo não funciona. Uma criança tem o direito de sonhar. E quando criancinha dessa percebe que um livro é para eles, que o cinema, que a forma de sonhar mais simples que existe é para eles também, eles aprendem com direitos e deveres, não que na vida nada é de graça, mas que com direitos e deveres eles podem também, que tem coisas gratuitas para todos. Tem criança que já me pediu, depois das eleições, vocês fecham a biblioteca e fecham o cinema, achando que a gente tinha alguma ligação política. Tem vezes que as coisas acontecem gratuitamente porque você merece, porque você tem direito. Portanto, o impacto é absolutamente positivo, é forte, é objetivo, e o resultado é sempre o mesmo, a segurança.
E, por último, o Henrique Baldin, ele pergunta qual a taxa de mobilidade urbana? Os serviços prestados dentro da Smart City é suficiente para empregar as pessoas que moram lá? E como é feita a fiscalização para que essa iniciativa, que inicialmente é para pessoas mais pobres, não se torne um empreendimento de luxo? São várias perguntas. Boas. Ótima pergunta. Seguinte, não erramos pensando que uma Smart City seja uma cidade. Uma Smart City é um projeto dentro de uma cidade, portanto, nós atendemos às regras da cidade. Falando de mobilidade urbana, não é o meu ônibus, meu da Planet, é ônibus da prefeitura. A iluminação não é nossa, é da concessionária. A cidade é parte de uma cidade maior. Não somos um empreendimento fechado, não somos uma cidade. Não erramos achando que temos regras diferentes. Isso significa que todos podem morar. Isso significa que, sim, tem especulação, pode acontecer, mas os nossos gestores sociais fazem um trabalho muito bacana. Ou seja, uma pessoa compra a casa, sei lá, para 120 mil reais dentro do programa Casa Verde e Amarela com seu subsídio. Tem a possibilidade que essa pessoa venda a casa para um valor bem maior futuramente para alguém que não acessa esse programa. Mas estamos fazendo um trabalho muito bacana que se chama Quanto vale o futuro do seu filho? Ou seja, você mora aqui, tudo bem. Quanto custa um curso de inglês que você não paga para o seu filho? Quanto custa um cinema, que aqui é gratuito cada semana? Quanto custa uma biblioteca, ou seja, o acesso aos livros? E a gente faz essa continha. Tipo, você tem, sei lá, 600 reais por seu filho a cada mês, que aqui você tem gratuitamente, e ele tem cultura, ele tem segurança, ele tem esporte, ele tem coisas que diversamente ele não tem. Até agora, não temos casos de pessoas que repassaram a casa para alguém outro ganhando dinheiro. Claro que pode acontecer, o mercado é livre, eu não posso impedir a ninguém de fazer isso, mas pensar que morar em um lugar muda a qualidade de vida, até agora impactou. O trabalho da gestão social impactou nesse sentido também. Muda o pensamento das pessoas e vai mudar a atitude das pessoas, né? Então, acho que no futuro, concordo. Eu acho que isso contribui para as pessoas pensarem diferente e começarem a fazer diferente, né? Eu acho. É isso mesmo. Então, tá bom. Professor Eric? Só gostaria novamente de agradecer, acho que foi muito inspirador as palavras, as perguntas que foram feitas, também as respostas, né, foram também, acho que vai trazer para os nossos alunos inspiração para os projetos que eles vão desenvolver, né, ao longo desse semestre. Agradeço muito, Suzana, muito obrigado. Então, grazie, obrigada a todos. Imagina, muito obrigada em nome do Mackenzie, e meninos, esperamos que, né, tenha sido inspirador para vocês. Muito boa tarde. Obrigada novamente. Tchau. E muito obrigada. Obrigada, Roberta. Tchau. Tchau a tutti. Tchau. Tchau. Tutti.